Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de João, capítulo 21. Vamos ler os versículos 15 ao 19. João, capítulo 21. Amém? O texto diz: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão: Simão, filho de João, amas-me mais do que a estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que, quando eras moço, tu te cingias a ti mesmo, andava por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outros te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Os irmãos podem sentar. Eu queria que os irmãos observassem o último versículo do texto que nós lemos, onde diz: disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de quê? Os irmãos, de glorificar. Queridos, com a morte nós glorificamos ao Senhor. A nossa morte, Deus é glorificado. Por que Deus foi glorificado com a morte de Pedro? Porque a morte de Pedro foi uma morte de alguém que não negou a Jesus. Então esse encontro entre Jesus e Pedro, que ocorreu após a ressurreição de Cristo, logo após Jesus se encontrou com eles, é importante porque ela nos revela como Deus, Ele exalta aqueles que são capazes de reconhecer o seu pecado. Aqueles que reconhecem que é pecador são exaltados. Então, de fato, só há exaltação para os que se humilham. Aqueles que se humilham serão exaltados. E Jesus, ali naquele momento, ele exalta Pedro. Então Pedro havia sido dominado pela fraqueza, havia sido dominado pelo pecado, e veio a negar que era um dos discípulos de Cristo por 3 vezes. Por 3 vezes ele teve a coragem de dizer que não conhecia o Senhor. Então, certamente a consciência de Pedro acusava ele ao se lembrar desse fato. Eu acho que toda vez que Pedro se lembrava do que ele tinha feito, ele sofria, trazia sofrimento a ele. Então, é terrível a experiência de sermos réus da nossa própria consciência. Por isso que as pessoas dizem, algumas pessoas cruéis, pessoas ruins: você não tem consciência, quando você deita a sua cabeça não dói. Então, Pedro certamente sentia-se assim, sentia-se entristecido. Então, nesses versículos que lemos, Jesus ele conduz Pedro a ter uma experiência, meus irmãos. Aquelas 3 perguntas removeu do coração de Pedro as 3
negações. Jesus poderia ter perguntado a Pedro em particular, mas Pedro negou Jesus publicamente. E ele precisava confessar publicamente que amava ao Senhor Jesus, né? Que ele era o Senhor dele. Então, uma vez que Pedro havia pecado publicamente, também era importante que ele fosse restaurado publicamente, para que todos soubessem, queridos irmãos, que ele se arrependeu, para que os discípulos que ali estavam soubessem que Pedro não era aquele mesmo Pedro, ele tinha sido restaurado. Então, uma vez que Pedro havia negado Jesus por 3 vezes, também Cristo lhe faz 3 vezes a mesma pergunta: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Para que o nome de Jesus, ele exaltasse a Jesus. Mas quem era Pedro? Quem era a pessoa Pedro? Os registros dos evangelhos acerca de Pedro, queridos irmãos, nos mostra que este discípulo, ele tinha muitas qualidades positivas, mas também tinha muitas qualidades negativas, como qualquer pessoa, qualquer um de nós que aqui estamos. Temos qualidades positivas e negativas. Mas o que acontece com Pedro? Pedro se achava bom antes desse episódio, né? Então Pedro, ele tinha discernimento das coisas espirituais, queridos irmãos. Observe que em Mateus 16:13, Jesus pergunta aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho de Deus? Os discípulos responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, e outros que é Jeremias, ou alguns outro profeta. Observe o que é que os discípulos, né? E vocês, quem vocês dizem que eu sou? Jesus não perguntou diretamente a Pedro, vocês. Aí o texto diz: Simão Pedro respondeu. Pedro disse: eu respondo. Ele diz, Pedro respondeu: o Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. Ao dar essa resposta, queridos irmãos, Jesus faz uma declaração acerca de Pedro, né? Quando Pedro responde isso, Jesus declara sobre Pedro algo. Jesus diz assim: Simão, filho de João, você é feliz porque essa verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano. O que aconteceu com isso, meus irmãos? Quem revelou isso a Pedro foi o Espírito de Deus. Então Pedro, apesar de ser pecador, apesar de ter negado a Jesus, Deus era com Pedro. E às vezes a gente acha, nós cristãos, achamos que porque nós pecamos, porque nós erramos em alguma coisa, Deus não está comigo. Eu quero te dizer uma coisa, meus irmãos: Deus, ele sempre está contigo. Deus sempre está com você. Então Jesus diz que veio diretamente do meu Pai. Foi Deus que revelou para Pedro. Então não era uma revelação humana. As declarações de Jesus nos mostram que Pedro era um homem que recebia discernimento de Deus. Pedro recebia a palavra de Deus. Pedro era um homem usado por Deus. Então Pedro tinha um temperamento forte, né? Ele revela isso quando os soldados vêm prender a Cristo. E aí o que Pedro faz? Pedro corta a orelha do soldado. Pedro tinha um temperamento, ele era sanguíneo, né? Era um temperamento muito forte. Existe muita gente sanguínea, até aqui na igreja tem gente sanguínea, né? Com temperamento forte. Jesus o exorta a se entregar pacificamente. Jesus não queria aquilo, né? Jesus era pacífico. Então Pedro, mais tarde, ele revela suas fraquezas, pois dominado pelo medo, pelo temor e falta de fé, ele nega a Cristo. Imagine alguém sanguíneo que disse que defenderia Jesus com sua própria vida, de repente diz: eu não tenho nada com ele, eu não conheço ele, não tenho nenhum relacionamento com ele. Então, em nós mesmos, nada temos, pois somos apenas vasos de barro. Mas Pedro não se via como vaso de barro, ele se via como alguém forte. Tem muita gente que se acha forte, né? Se acha incapaz de errar. Poxa, eu procuro fazer o certo, mas nós falhamos. Nós somos suscetíveis aos erros. Então, querido irmão, dentro de cada um de nós, queridos irmãos, há um Pedro que pode falhar sob pressão. No momento da pressão, podemos errar, podemos
negar até o Senhor Jesus. Então, ao negar Cristo, certamente, Pedro ficou sentindo-se envergonhado. Eu fico imaginar Pedro, depois da terceira negação, pior ainda, no momento em que Jesus, que a Bíblia diz que Jesus olhou para ele, depois de ele ter negado Jesus por 3 vezes, como o coração de Pedro estava, dilacerado. Então, diante daquela negação, Pedro havia se gabado. Pedro, ele se gaba, né? De sua lealdade a Cristo. Ele se julgava mais forte do que os seus colegas, do que os outros discípulos. Observe em João 13,37, ele diz: por ti darei a minha vida. Antes de negar a Jesus, ele diz isso. Ele diz mais em Mateus 26,33, ele diz: ainda que venha a ser uma pedra de tropeço a todos, nunca o serás para mim. Olha, não, o Senhor para mim é o mais importante. E o que é que acontece quando Jesus é preso? O que foi que ele se mostrou em dizer isso? Eu sou superior a eles. Se achava o tal, né? O poderoso. Então, queridos irmãos, essas palavras confiantes de Pedro parece nos indicar que Pedro acreditava mais a Jesus do que os outros discípulos. Olha, eu amo o Senhor mais do que eles, o Senhor é mais importante para mim do que para eles. Então, assim, ao negar a Cristo, Pedro certamente ficou envergonhado ao perceber que ele não era mais especial do que ninguém, ele era igual a todos os outros. E eu quero dizer uma coisa para vocês: todos nós somos iguais. Não tem ninguém aqui superior a ninguém. Todos nós estamos suscetíveis aos mesmos erros. É por isso até que nós não devemos condenar o outro por causa dos seus erros. Então, queridos irmãos, as perguntas de Cristo a Pedro têm um significado muito grande. Naquele encontro entre Jesus e seus discípulos, por 3 vezes Jesus faz a mesma pergunta a Pedro, a mesma. Então, tu me amas? O elemento chave, meus irmãos, que estava sendo examinado por Cristo, era o amor de Pedro por Deus, o seu reino. Jesus estava ali, como eu já falei, Jesus não fazia nada em vão. Todas as perguntas de Jesus tinham um significado e um sentido. Quando Jesus perguntava a ele: tu me amas? Então Jesus estava experimentando o que é o amor de Pedro por Deus e pelo reino de Deus, né? Não era verdadeiramente Jesus, era o reino, porque Jesus é o reino de Deus. Por isso que em um momento Jesus chega na sinagoga, ele lê o texto de Isaías, ele diz assim: o reino de Deus chegou até vós. Então ele estava assim dizendo o reino. Então Jesus, quando pergunta a Pedro: tu me amas? Jesus está dizendo: você ama o reino de Deus? Você me ama? Então a pergunta de Jesus a Pedro nos faz pensar sobre as nossas próprias condições em relação a Deus. Eu quero lhe confrontar agora, meu irmão, a sua relação em relação a Deus. Você ama a Deus? Como tem sido a sua relação com Deus, né? Então, será que amamos a Deus como de fato afirmamos? Será se o meu amor pela causa de Deus é de fato como eu estou dizendo? Então, a forma de provar, meus irmãos, é com prática. O amor de palavras não vale muito, mas examinemos as perguntas de Cristo. Nas 2 primeiras perguntas feitas a Pedro, Jesus utiliza o amor ágape, né? Ágape fala de amor incondicional, de um amor sacrificial, um tipo de amor mais elevado. O amor que eu tenho por Deus é um amor que eu me sacrifico pela causa dele, né? Então, amor incondicional, amor sem reserva, amor que nos leva a nos entregar completamente a ele. Então, o meu amor a Deus é incondicional. Então, a pergunta é: quando o chip chegar, o que eu vou optar? Qual vai ser a minha decisão? É o amor incondicional, né? Ao responder, Pedro diz: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Foi assim que Pedro respondeu as primeiras vezes, né? Então, em sua resposta, Pedro usa sempre o amor filos, mas Jesus naquele momento não estava falando sobre o amor filos, né? O amor de amigo, o amor de irmão que nós temos aqui. Jesus estava perguntando sobre o amor dele para com o reino de Deus. Então, o amor filo não é como o amor ágape. O amor que eu tenho por você não pode ser igual ao amor que eu tenho por Deus. Por isso que ele diz, Jesus diz: um novo mandamento vos dou,
Primeiro ele diz, ame o seu próximo como a ti mesmo, é isso que Jesus fala? É isso que Jesus fala, ame o seu próximo como a ti mesmo e ame a Deus sobre todas as coisas? Não, primeiro Jesus diz, ame a Deus sobre todas as coisas. Por isso que ele coloca Deus em primeiro lugar. Então, ao usar a palavra ágape, Jesus está querendo que Pedro entendesse a importância de ter seu coração cheio desse amor. O nosso coração, meus irmãos, precisa estar cheio do amor a Deus. Tem que ser incondicional, né? Então, queridos irmãos, falemos então acerca do significado do amor ágape para nós. Jesus nos mostra, através do encontro dele com Pedro, que tudo que realizamos no reino de Deus deve ser, né, através do amor. Tudo que eu realizo no reino de Deus tem que ser através de amor. Não tem que ser nada automático. E às vezes tem muita gente fazendo as coisas automáticas. Tem que ser por amor, né? Então, quando um pastor pastoreia sem amor, seu trabalho é vão. Quando um diácono exerce a função diaconal sem amor, é vão esse amor. Quando o dirigente do culto dirige o culto automaticamente, é vão. Quando nós vamos louvar ao Senhor e é algo automático, é vão. É preciso ser integralmente por amor ao nosso Deus. Eu quero dizer que o amor ágape é tão importante para nós, né, na realização da obra de Deus, como é o oxigênio para os nossos pulmões. Aí você diz, misericórdia, o ar que você respira é tão importante como o amor ágape para você, porque sem o ar que respiramos nós morremos, e sem o amor ágape também nós morremos espiritualmente. Então, queridos irmãos, observe, né, ao falar da importância do amor em 1 Coríntios, Paulo ele nos ensina o seguinte, ele diz, 1 Coríntios 13, de 1 a 3, ele diz, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor ágape, Paulo fala sobre o amor ágape, serei como bronze que ressoa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveita. Então observe que a palavra de Paulo nesses versos, queridos irmãos, ele nos mostra que ainda que fôssemos capazes de realizar coisas grandiosas, coisas magníficas no reino de Deus, mas se não for por amor, que é isso que tem acontecido, muita gente está na igreja, mas não tem compromisso com o Deus da igreja. E o que é que mostra, né? De que forma Jesus, quando ele fala com Pedro, ele diz o quê? Pedro, tu me amas? Ele diz o que a Pedro? Apacenta. Então, quando ele diz apacenta, ele está dizendo que é um amor, o quê? Um amor prático. Não é um amor de palavras. Trabalhe pelo meu reino. Trabalhe pela minha causa. Faça algo para que o meu reino seja engrandecido. Faça algo para que outros me conheçam. Então, se você diz, eu amo a Deus, e você não faz nada para que o reino dele seja conhecido, seu amor é um amor vazio. Então, assim, meu irmão, o que eu e você estamos fazendo nessa igreja, ou fora dela, deve ser feito com amor. O que nós fazemos aqui deve ser feito com amor, com entrega total, com prática. Então a pergunta de Pedro pela terceira vez, tu me amas? Pedro fica o quê? Entristecido. Pedro se entristece no verso 17, né? Certamente Pedro fica assim porque havia percebido que as suas palavras ainda não corresponderam àquilo que Cristo queria ouvir. Não corresponderam. Então, certamente Pedro descobre naquele instante que seria
que ele servia a Cristo, meus irmãos, porém, sem muita intensidade e profundidade. Então, o que é que eu digo com isso? Eu preciso servir a Cristo com profundidade. Por isso que eu, de vez em quando, eu falo sobre profundidade. Tem crente que é superficial, está queimando por cima, mas nós devemos, o fogo tem que queimar com profundidade. O fogo não pode queimar só aqui, não. Ele precisa entrar e ir para o coração. E quando ele chega no coração, sabe o que é que acontece? Você sente a necessidade de praticar. O amor não fica só na boca, fica na prática, na entrega total. Então, certamente Pedro deixou naquele instante que ele servia a Cristo assim, um amor superficial. Então, eu desejo finalizar essa reflexão, né, trazendo referência aos últimos detalhes importantes que podemos, nesse diálogo entre Pedro e Jesus. Observe, por 3 vezes Jesus pergunta a Pedro: apacenta as minhas ovelhas. Ao dizer isso, Jesus está querendo que Pedro comprometa-se com a obra dele. Comprometa-se com a obra dele. Então, o que é que Jesus quer de mim? Jesus quer de você. Jesus quer de todos nós. Jesus quer que a gente se comprometa com essa obra. Essa obra é dele, meus irmãos. Essa obra não é minha. Essa obra não é dos diáconos. Essa obra não é de vocês. Vocês foram convocados para uma obra que é de alguém celestial, é de Deus. E de que forma é que eu vou responder? Comprometendo. Então se comprometa com essa obra que é de Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos ficar de pé e vamos orar. Eu vou pedir ao irmão Luciano que esteja orando a Deus, para que nós possamos, Luciano, nos comprometer cada dia mais e mais com essa obra que pertence ao Senhor. Oremos com o irmão Luciano. Amém. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. É verdade, Deus. Amém, Senhor. Amém. 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 Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Irmãos, coração silencioso, nós somos despedidos e à noite estaremos aqui para louvor e a glória do nome do Senhor. Queria dar um aviso em especial. Sábado à noite teremos um evento para as senhoras, para as mulheres da igreja. A Irmanice está organizando um evento abençoado, um evento onde teremos muitas surpresas, né? A primeira parte vai ser aqui embaixo, a segunda parte vai ser na parte de cima. Vamos estar usando a parte de cima para a segunda parte. Então vai ser um evento maravilhoso. Então convoco todas as mulheres a estarem aqui, né? Vai ser muito bom. Quem não vier vai perder, né? Vai perder a bênção. Então estejam todos aqui presentes. Então, os homens estão convidados? Sim. Estão convocados os homens para fazer suporte às mulheres. Ah, se os homens vêm trabalhar, viu? Os homens vão sair trabalhando. Amém.